Capítulo 13 do livro 7 fala a eterna validade da alma. Reencarnação, sonhos e o masculino e feminino escondidos no eu. Nesse capítulo a gente vai abordar as diferenças do masculino e do feminino e como essas diferenças são necessárias e se completam. Mas antes eu queria deixar bem claro aqui que nada do que a gente vai estudar nesse capítulo vai falar sobre opção sexual, tá? São coisas distintas o que nós vamos abordar aqui. Aqui nós vamos falar de características psíquicas e emocionais que o eu escolhe para vir representar com mais força ou não quando opta por gênero masculino e feminino, tá? Então vamos lá. Como mencionei anteriormente, cada pessoa vive vidas masculinas e femininas. Como uma regra, a memória consciente destes não é retida. A gente não tem a memória clara de ter sido homem ou de ter sido mulher. Para prevenir uma superidentificação do indivíduo com o seu sexo presente, no macho reside uma personificação interior de feminilidade. Então, por exemplo, no homem, no caso do macho, existe um sentido feminino dentro dele, para que ele não fique somente focado nas características masculinas do ser, tá? E isso é meio que proposital, é meio que uma regra. Tem também na mulher, mas ele começa aqui usando o exemplo do macho, tá? Esta personificação de feminilidade no macho é o verdadeiro significado do que Jung chamou de ânima. Então, para aqueles que conhecem um pouco do trabalho do Jung, ele fala da ânima, que foi os sentidos femininos que Jung, em dado momento, começou a escutar, como se fosse uma voz interior que se apresentava para ele, e era uma voz feminina, que tinha uma certa doçura, que levou a ele a ampliar sua criatividade. Eu não conheço muito do trabalho dele, mas pelo que eu estudei um pouquinho, para entender o que ele falava de ânima, ânimos, do self, eu meio que entendi isso, tá? Com certeza quem estudou mais vai saber melhor o que ele quis dizer com ânima e ânimos. Então o 7 ele coloca aqui, olha, é mais ou menos isso. Então é como se fosse uma voz interior que vai tanto nos trazer características masculinas no eu feminino, como características femininas no eu masculino. E por que a gente precisa, dessas características? O ânima no macho é, portanto, a memória psíquica e a identificação de todas as existências femininas prévias nas quais o eu interior foi envolvido. Ele contém em si o conhecimento das histórias femininas passadas do macho presente e a compreensão intuitiva de todas as qualidades femininas com as quais a personalidade é naturalmente dotada. Então a gente carrega, e aí mais pra frente vocês vão entender aqui, a gente tem sim que experimentar qualidades femininas e qualidades masculinas. E a consciência, nós como consciência, escolhemos se vamos alterar entre uma reencarnação ou outra, ou se vamos ficar um período sendo feminina, depois um período masculino. A gente escolhe, mas a gente precisa das duas experiências. Vocês lembram nos capítulos anteriores, quando a gente estava estudando a consciência, e a gente viu que as ideias e as emoções, elas precisam ser personificadas, elas precisam ter uma forma para serem experienciadas? Eu entendi mais ou menos assim. Então, existem características masculinas que a gente precisa expressar, como a ação, até uma agressividade no sentido de acionar uma ideia, o impulso da ação. E a gente precisa também das características femininas, que é o nosso lado mais criativo, mais ligado à nossa intuição, à busca pelo nosso eu interior, aquele lado mais amoroso, mais maternal de ver a vida. A gente precisa experimentar as duas formas, que não conseguiríamos diretamente na consciência, no estado de consciência em que nós estamos, experimentar as duas qualidades sendo homem ou sendo mulher. Aí isso ainda para a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa passar por essa distinção de gênero para lá na frente sermos a unidade yin yang equilibrada, sermos uma consciência equilibrada. Mas primeiro a gente precisa experimentar certos pontos e vivenciar as duas experiências diferentes para que a gente encontre o equilíbrio e a compatibilidade dessas características, porque parecem ser opostas, mas não são. Nós somos complementares.
Masculino e feminino são energias complementares de uma única consciência, que lá na frente, em um outro estado evolutivo, não precisará mais ser distinta entre masculino e feminino, e seremos uma coisa só. Então, a ânima é uma proteção importante prevenindo o macho da superidentificação com quaisquer características masculinas culturais que foram profundamente impostas a ele através do histórico atual, do ambiente e da educação. A ânima não apenas serve como uma influência pessoal, mas como uma influência na civilização de massa, amadurecendo fortemente as tendências agressivas e servindo também como uma ponte na comunicação com as mulheres num relacionamento familiar, e também comunicando como isto é aplicado através das artes e da verbalização. Ou seja, o homem precisa desse interior feminino dentro dele para que ele não seja extremamente agressivo e só lide com as coisas através da agressividade. Lembrando que ora somos mulheres e ora somos homens, tá? Então não adianta ver esse vídeo e sair classificando os homens ou sair julgando, porque pode ser que no passado, nós hoje estamos como mulheres, porque fomos homens muito focados só nesse lado agressivo, nesse lado conquistador, e deixamos qualidades femininas de lado e não soubemos respeitar as mulheres como deveria ser. Então, existe esse contraste ainda, porque a gente ainda não conseguiu entender os dois lados e saber lidar com as duas energias, não vendo elas como opostos, e sim como complementares. Tem uma palestra do professor Alicoto que fala sobre isso e é muito interessante. Eu não lembro o nome, mas eu acho que na página oficial dele dá para achar se vocês procurarem pelo tema. Mas ele fala onde começou a diferença do masculino e do feminino. E no material do 7, se eu não me engano, é no livro A Natureza da Realidade Pessoal, ele fala também dessa distinção de feminino e masculino, que na época das cavernas não era como é hoje. Então, homem e mulher, eles, cada um fazia as atividades de uma forma igual, de uma forma complementar. Então, ele fala que mulheres também saíam para caçar, enquanto os homens cuidavam dos filhotes na caverna. E é muito legal como o Sete aborda isso também, mas eu acredito que não é nesse livro, eu acho que é no A Natureza da Realidade Pessoal, que também está aqui no canal, é só vocês verem. A masculinidade e a feminilidade não são obviamente opostas, mas tendências que emergem. A sacerdotisa, a mãe, a jovem bruxa, a esposa e a sábia anciã. Esses tipos gerais são arquétipos, simplesmente porque eles são elementos enraizados, representando simbolicamente os vários tipos das chamadas qualidades e os vários tipos das vidas femininas que foram vividas por macho. Então ficou-se como resultado daquela experiência esses arquétipos da mãe, da sacerdotisa, da jovem, da bruxa. Então você vê que tudo é ligado à intuição, ao desenvolvimento da criatividade e do eu interior. Eles também foram vividos por fêmeas, claro. Porém, as mulheres não precisam ser lembradas de sua feminilidade, estando como mulher. Mas, novamente, de forma que elas não se superidentificam com o seu sexo presente, há o que Jung chamou de ânimos, o macho escondido dentro da mulher. Aquela energia que nos leva a acionar as nossas ideias, que nos leva a caminhar, a ir para frente, a nos leva à ação. Porém, novamente, isto representa as vidas masculinas com que o eu tem estado envolvido. O rapaz jovem, o padre, o homem selvagem, agressivo e o ancião sábio. Também dentro dessas experiências, a gente vai evoluindo as nossas ideias, porque nós temos crenças muito erradas. Então, ora como homem, ora como mulher, a gente tem que vir diferenciando nos papéis para que a gente aprenda a reformular essas crenças. Né? Não achar que eu sou uma mulher fraca, submissa, que ninguém me escuta, né? E que eu tenho que aceitar certas opiniões caladas e não falar porque a mulher tem que ser tolhida. Não, isso é uma crença. Então eu vou vir como mulher, eu vou trabalhar todo o meu lado amoroso, o lado maternal, independente de ser mãe ou não, mas o lado compreensivo, e vou trabalhar também, vou cutucar aqui o meu ânimo dentro de mim, e vou trabalhar também a minha ação, a minha imposição de opinião, mas sempre balanceando os dois lados, para não se tornar também aquela mulher que quer mandar e que seja tudo do seu jeito, porque ela está em desequilíbrio com isso. Eu acredito assim, que homem e mulher têm os seus papéis para representar nesse jogo aqui de manifestação material,
E os dois devem equilibrar. O homem também tem que aprender a ter o seu lado compassivo, aprender a trabalhar com o seu lado intuitivo, para não ser só reação, para não ser só aquele cara reativo, que vai tudo, que age na agressividade em tudo. Não, ele também tem que parar, ele também tem que ouvir a voz interior dele, tem que ser doce, né? Então tem sempre um equilíbrio. Aí como a gente ora vem masculino e feminino, a gente tem que... Esse balanço existe porque se a gente vem muito mulher, a gente vai reforçar muito esse lado dessas crenças erradas sobre ser mulher. E se a gente vem muito homem, também. A gente também vai reforçar na nossa psique, no nosso conjunto de ideias, essas ideias pré-concebidas erradas do que é ser o homem, do que é ser, né, o cara que tem que ser sempre reativo. Então, por isso esse jogo de hora estar num gênero, hora estar no outro, para que a gente saiba lidar e consertar essas ideias, até que a gente venha a ser uma unidade psíquica e emocional com essa completude do yin e do yang, do macho e da fêmea. Frequentemente, você pode chamar uma força passada de um corpo prévio para ajudar a compensar uma fraqueza presente. Isso daqui é legal. Lembra que eu também falei em outros vídeos que a gente consegue o contato com os nossos eus passados, os eus de vidas passadas? Então a gente às vezes precisa, como mulher, às vezes eu preciso de características mais masculinas para acionar certas energias na minha vida. Então eu chamo uma Fernanda que em algum momento foi um homem, né, com grandes responsabilidades, eu chamo essa energia para completar o meu conjunto aqui de ideias e emoções. O corpo não só carrega a memória biológica da sua própria condição passada nesta vida, portanto, mas indelevelmente com ela, até mesmo fisicamente, estão as memórias dos outros corpos que a personalidade formou em reencarnações prévias. E como sabemos que tudo acontece ao mesmo tempo, uma grande trama de existência, essas energias estão vivas, elas estão ocorrendo, então eu posso entrar em contato com ela no momento que eu achar necessário. Experiências reencarnacionais são parte da estrutura do eu, uma face da realidade multidimensional da vida psíquica. Estas experiências irão, portanto, estar refletidas não apenas no estado de sono, mas em outras camadas de atividade. O tecido do eu presente, aquela malha, né, que a gente vai formando a realidade manifestada, é entrelaçado com estes passados reencarnacionais e a partir deles o eu presente tira inconscientemente de seu próprio banco de características de personalidades, atividades e insights. Então, às vezes, para você, por exemplo, que é homem, que não é tão aberto à comunicação interior, você pode chamar um eu feminino seu para que ele lhe mostre como olhar para certas situações de uma maneira diferente. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente está numa situação que a gente tem que lidar e resolver aquilo. Só que da forma como a gente pensa, a gente já percorreu tudo. Falou, não, mas olha, não é que eu estou julgando, mas eu não consigo, eu não tenho elementos em mim que me mostrem essa situação de uma outra forma. Seja você homem ou seja você mulher. Se você é mulher, peça para entrar em contato com algum eu teu homem, para que ele mostre uma nova forma de ver isso. Você é homem, peça para alguma entidade feminina sua que venha em contato e te lhe mostre também uma outra forma, com outros elementos, te dê outros elementos para que você olhe para tal situação. E nisso a gente vai exercitando a forma de pensar, formas diferentes de pensar e interpretar a realidade. Isso é um exercício muito legal. Sobre tudo isso, a ânima e o ânimos trabalham juntos, não em oposição, mas misturando características. Juntos, é claro, eles representam a fonte de criatividade, tanto psíquica quanto fisicamente. A ânima representa a interioridade inicial necessária, o estado meditativo, cuidadoso, intuitivo, as características voltadas interiormente, o foco interno do qual a criatividade vem. Então a gente precisa interiorizar, se ligar à ânima, a esse estado mais feminino, para que a gente se ligue a questões não físicas, vamos assim chamar. As características do ânimos provêm o ímpeto agressivo que remete à personalidade de volta do externo para as atividades físicas, mantendo triunfantemente os produtos da criatividade que as características da ama asseguraram. Então é como assim, no estado feminino a gente tem a ideia, a gente tem a criatividade, e o estado masculino é a ação que vai manifestar
aquela ideia que começou em um estado feminino, porque foi ligada a um eu não tão físico assim. Não é que o feminino é o eu maior, o eu superior e o masculino, o eu terreno. Não é isso. São características que se completam para que a gente forme esse pacote aqui da vida material, tá? São complementares e não opostas. Todo eu é, obviamente, a soma destas características e mais. Após a encarnação final, o tipo sexual físico de criatividade simplesmente não é mais necessário. A gente precisa desta diferença enquanto estamos aprendendo a ser um co-criador consciente. A gente ainda está aprendendo a crescer como consciência, pessoal. Há muitas razões pelas quais a separação foi adotada em uma dimensão. As razões têm a ver com o modo particular no qual o gênero humano escolheu evoluir e usar suas habilidades. A gente escolheu um pacote de ideias e escolhemos percorrer esse pacote de ideias. E para que isso fosse mais fácil, criou-se então o masculino e o feminino, para que a gente experimente essas ideias de formas diferentes e aprenda a usá-las de formas complementares. A personalidade, como você conhece, não pode ser entendida a menos que o verdadeiro significado da ânima e do ânimo seja levado em consideração. Estaremos completos quando a gente conseguir usar de forma integral e complementar essas energias. O ânimos e a ânima nascem no indivíduo com a primeira vida física e serve como um padrão interior, lembrando a personalidade da sua unidade básica. Eis uma outra razão para o comando psíquico atrás destes símbolos e qualidades divinas que podem ser transmitidas e projetadas. Então, a gente vem expressar nossa ideia e durante as vidas a gente vai ver que, como consciência, a gente tende a expressar mais de uma forma do que de outra, até que a gente encontre um equilíbrio nessas ideias. Até que a gente analise e fala, nossa, eu acho que eu estou sendo muito masculina aqui, não estou usando do meu outro lado. E para o homem também. Não é errado você buscar a tua feminilidade. Você tem que equilibrar essas energias em você. E é sábio fazer isso. O macho anseia pela ânima porque ela representa para a profunda inconsciência essas outras características da inteireza do eu, que por um lado repousa latente e que por outro lado luta para libertar-se. A tensão entre os dois o leva a moderar a agressividade com criatividade ou a usar a agressividade criativamente. O Sete tem outro livro também, que agora eu não vou lembrar se é esse ou não, que ele fala até da energia da raiva, do quão criativa ela pode ser. Né? Aquele ímpeto de agressividade, ele nos leva à ação, se bem orientados. Apenas consciências iniciantes precisam destes tipos de controle. A ânima e o ânimos, portanto, estão profundamente embutidos com suas tendências necessariamente complementares. Estamos crescendo na nossa evolução como consciência, por isso que ainda precisamos dessas características. Mas aparentemente adversárias, né, parecem ser adversárias, e são altamente importantes para a manutenção da mesma natureza da sua consciência humana. Ao término do ciclo reencarnacional, todo o seu eu está muito mais desenvolvido do que antes. Ele percebeu e experienciou a si mesmo em uma dimensão de realidade antes desconhecida dele. E ao fazer isso, é claro, aperfeiçoou o seu ser. Não é uma questão, então, de um eu inteiro que se divide ao meio e que simplesmente retorna a si. Essa parte eu quis grifar para que fique bem claro que a gente está aprendendo a ser um co-criador, consciente. A gente está evoluindo. Não existe, tirando a alma, que a gente já falou nos primeiros capítulos, que é outra questão. A gente está falando aqui como consciência. É como essa consciência que nós formamos essas várias vidas. Essa parte nossa que veio experimentar várias vidas aqui na Terra com vários eus diferentes. Essa parte está em evolução. Então precisa de características diferentes, se experimentar de formas diferentes, até que venha a alcançar a completude de si mesmo. Tá? Como alma, nossa fonte criadora, a nossa alma criadora, é outra história, não é isso que a gente está falando aqui. Mas como consciência que está criando esses vários eus, a gente está aprendendo a evoluir. Então precisamos dessas diferentes versões de nós mesmos para que a gente teste as nossas ideias sobre as realidades, né? Sobre o que nós realmente somos. Ora como mulher, ora como homem. Não é orientação sexual que nós estamos falando aqui, nós estamos falando das energias
que cercam e que alimentam cada gênero, que devem sim ser complementares entre si, perdão, e devem conversar entre si para que a gente tire o melhor resultado, seja como homem, seja como mulher. O resto do capítulo aqui, se vocês, eu não vou ler porque não tem o que discutir, é apenas ler e entender o que ele fala, por exemplo, sobre quando o feto vai entrar, a consciência daquele feto, como escolhe os pais escolhem aquela consciência já para ser seus filhos, e como acontece esse processo da consciência se ligar ao feto. Ele dá vários exemplos aqui, que é mais uma forma para a gente entender, né? Mais uma, não é curiosidade, mas é mais uma forma de entendimento, não tem muito o que a gente analisar sobre isso. Mas o mais importante que eu achei aqui nesse capítulo é que a gente entenda, pessoal, a importância de usar a energia Yin e Yang de uma forma complementar. Então não é para quem está casado o quão importante é a harmonia entre os dois. Entender as diferenças de um e de outro e usá-las de uma forma para que os dois cresçam juntos na diferença. Não se ver como opostos, e sim como complementares. Quando homem e mulher se unirem em um propósito maior e unirem as suas forças, as suas diferenças, a gente cresce como ser humano de uma forma absurda, pessoal. Então, uma das coisas que eu acho que esse planeta tem que parar de vez é de criar esse atrito entre homem e mulher. E unir o homem e a mulher. Vamos pegar aqui homens comuns, mulheres comuns, se unirem em propósitos e não ficar dando palco para certos assuntos que não tem nada a ver. Pessoas que usam desse aspecto tão importante da nossa personalidade para criar polêmicas e criar historinha que foi usada lá atrás para criar crenças erradas a respeito da diferença de gêneros que nós temos que representar para que possamos nos conhecer de uma forma inteira. É isso que eu tenho para falar desse capítulo. Leiam o resto para que vocês ouçam aqui o que o Sete fala depois da consciência sendo colocada no feto, que é uma forma muito legal também de complementar esse assunto. Muito obrigada.